Aí está, bom dia pessoal. Quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Agora são exatamente 11 horas 44 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, saindo devagarinho, não tocou nada ainda, vou me arrastar em direção ao meu ponto lá. Antes que eu... vou fazer o seguinte, fazer uma coisa que faz tempo que eu tô pra fazer, mas eu penso assim, eu não sou muito, ou não era muito adepto a isso, né? Mas vocês vão ver agora. Vai que colhe, né? Que de aço, diz o passarinho verde, abraço Lucas. Passarinho verde mandou uma mensagem agora dizendo que o trânsito tá fudido. Parece sexta-feira, final de tarde, na volta das escolas. Dezembro é assim. Se não for assim, a gente vai estar reclamando que as pessoas já foram, né? Que nem outro dia, no meio de novembro, um feriadão, assim como quem vai a merda, tinha ninguém em Porto Alegre. Então vamos dar graças a Deus que as SUVs estão todas aí. Sabe por quê? Porque se tem SUV, tem piloto de SUV, né? Sacaram a jogada? Eu vou colocar... cadê a placa? Só porque eu falei... não, essa assim não. Assim toda amassada eu não vou colocar. Eu vou colocar ali, naquele pórtico ali, ó. Ali não vai colar. Tá, outro dia eu faço isso. Eu ligo a GoPro e faço direitinho a brincadeira. Vou colar um adesivo aqui, né? O Mota já fez isso lá no Teatro São Pedro. E eu vou colocar o meu adesivo naquele poste ali. Deixa ali. Se alguém se incomodar, vai lá e tira. Então é isso, né? Quarta-feira, céu azul, a temperatura tá sensacional. Só liguei o ar porque eu fechei os vidros pra falar com vocês, mas já vou desligar, deve estar fazendo uns 23, 24 graus. Véspera, já estamos nas vésperas de Natal, né? Então aproveitar a demanda, aproveitar o movimento e correr atrás da meta. Deixa eu ligar o X pra me posicionar. Hoje, se eu fizer 25 corridas hoje, eu ganho 100 pila de bônus. Essa vai ser minha meta em número de corridas. Não quer dizer que eu vou procurar fazer corrida de 6,47 pra fechar 25, né? Mas, enfim, né? Fazer o que eu tenho que fazer com 25 corridas, pegar mais 100 pila. Eu acho que dá pra chegar perto dos 600 reais. Vamos ver se eu chego até as 8, até as 9, até as 10. E depois, se isso acontecer, quando isso acontecer, a gente recalcula a rota e vê o que faz. Se volto pro Cafofo pra torcer pro São Paulo, pra secar o Inter, já que o Grêmio abandonou de vez o campeonato ontem, né? Ou se dou no meio e aproveito mais um pouquinho. Mas esse é assunto pra lá pro final do vídeo. Vamos lá então. Tocou já. Pegar lá no Vila Nova pra levar pra Conceição. Fiz uma viagemzinha igualzinha esses dias, né? Lembro que dava dando... deixa eu ver se não tem parada, porque tá dando mais quilômetro hoje. Aquele dia tava dando 14 km pra 24 pila. E hoje tá dando 27 pila pra 17 quilômetros. Por que aumentou a quilometragem? Não sei. Ou eu tô enganado, talvez esteja enganado. Eu só não tenho certeza se é a mesma passageira. Até acho que não é. Porque eu só acho, não lembro. Não lembro mesmo. Mas enfim, vou lá então buscar minha primeira viagem do dia, Andressa, ali no Hospital Vila Nova, para levar lá pro Hospital Conceição. 27 pilinhas pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Aí, ó. Uma das piores ou mais difíceis áreas de embarque e desembarque de hospital quando tem movimento é essa aqui, ó. É apertada, normalmente o pessoal para no meio do caminho. Ou os passageiros são ansiosos, que nem a Andressa, minha passageira. Quando eu entrei lá, ela já abriu a porta e disse: calma moça, tá na fila. Só que a fila não andava. Essa moça tá tudo trancado na frente. Eu falei: pois é. Ela desceu. E assim vai, efeito cascata, né? Efeito cascata. E daí uma área de embarque e desembarque não funciona. Lembrando então, tu que não sabe, ou chegou de paraquedas nessa vida de motorista, uma área de embarque e desembarque, tu tem que parar o mais à frente possível. E não na entrada dela. Porque se tu parar na entrada, tu tranca todo mundo pra fora dela. Só que os passageiros muitas vezes são ansiosos e te atacam
na entrada de uma área de embarque e desembarque, ou querem descer, e daí efeito cascata. Mas aqui no Hospital Conceição não tem muito o que fazer, na verdade, porque o fluxo é muito grande e o espaço é muito pequeno. Enfim, dito isso, tô saindo dali, saí dali, não sei se vocês perceberam. Vou parar aqui na João Simplício, passar raiva, porque tocou uma de 17 pila para 27 minutos para rodoviária no X. Eu já desliguei o X e não pretendo ligar tão cedo, porque parece que o estagiário te dá corrida valendo como se não houvesse amanhã, mas ele quer te tirar em todas também. É impressionante. Pô, 17 pila para 27 minutos ao meio-dia e meio do dia 3 de dezembro e ainda te levar para rodoviária? Ah, vai tu te fuder, o estagiário de merda. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço para embarcar no Varig num dia de movimento, que eu acho que é o caso hoje, né? Tô aqui parado na esquina da Antônio Joaquim Mesquita com a Cis Brasil para acessar a Cis Brasil e pegar no Varig o meu passageiro vou levar lá pra PUC. Vamos ver agora como é que tá. Eu imagino que seja bem movimentado à frente do shopping, né? E normalmente tem uma fila de Uber que vem aqui, quase aqui na esquina. E só porque eu tô falando, hoje não tem. Mas enfim, vou fazer o mesmo movimento que eu faço sempre. E se eu achar o passageiro, show de bola. Se eu perder o passageiro, o problema é dele, não quero nem saber. O fato é, eu não fico nessa fila que se forma aqui nunca. E vejam o que eu faço. Eu vou por fora o máximo que der e me jogo lá na parada do ônibus interurbano que tem depois da área de embarque do shopping, ó. Hoje não vai dar muito efeito a minha tática, entre aspas, porque não tinha muita gente. Mas em dias de muito movimento, isso funciona super bem. Eu paro aqui e espero o passageiro me achar. Normalmente ele chega rapidinho, quer ver? Bom dia, Leandro. Isso, tudo bem? Sacaram como é que é? Deve ter gente perguntando: Daniel, se todo mundo fizer isso vai dar um caos. Realmente, se todo mundo for por fora pra parar na parada, não vai ter espaço, né? Daí tu vai por dentro. Vai estar todo mundo por fora. Tô me referindo ao Bourbon Varig ainda, não sei se vocês sacaram. Enfim, trouxe aqui pra PUC, rapazinho. A questão é o seguinte, que ali, lá no Bourbon Varig, nessas épocas de muito movimento, tem um ponto de táxi que tranca ali, né? É o lugar deles, na verdade. Eles chegaram antes. Eles chegaram quando tudo era mato, literalmente. Então tem um ponto de táxi ali e tal. Tem os meus colegas amadores que não têm menor experiência com trânsito. O que eles fazem? Eles vão e param no começo, no primeiro momento que consegue, e ficam esperando. E aquela fila, normalmente, ela vai lá atrás. E daí fica um caos. E daí normalmente tem umas 40 pessoas esperando na calçada e uns 15 carros empilhados ali. E daí se tu fica ali, pra chegar o azulzinho e te multar, é 2 palitos. Em geral ali, normalmente nos últimos dias de Natal, principalmente, ou próximo das datas, fica sempre um agente da PTC ali, meio que pra dar uma orientada e também pra dar uma caneteada nos boca aberta, né? E isso que eu fiz ali, de ir por fora, normalmente funciona super bem, porque fica todo mundo empilhado na primeira vaga e o mesmo raciocínio que eu falei lá do Hospital Conceição, e foi sem querer, não é pauta do vídeo, tá? Esse vídeo não é sobre a área de embarque e desembarque, antes que me pergunte ou que comentem aí. Mas é o mesmo raciocínio. Se tu parar no começo da entrada, pronto, tá feito o caos, né? E se tu for por fora, tu passa o primeiro da ponta lá e para na parada, porque não pode estacionar na real na parada. E eu tô errado nesse sentido. Só que é uma parada de ônibus intermunicipal e passa ônibus intermunicipal por ali. Acho que é só o Viamão que para ali, na verdade. E é raro parar um ônibus ali. Então, pode ser proibido, mas eu não vou estar trancando o trânsito em si. Eu não vou estar obstruindo uma parada de ônibus na hora que um ônibus está chegando, né? A probabilidade que isso aconteça é pequena. Enfim, isso normalmente funciona super bem. E não é proibido que a gente pare para embarcar, desembarcar passageiro em parada de ônibus. Isso não é problema, tá? Corredor de ônibus, sim.
Corredor de ônibus exclusivo, sim. Isso não pode, né? Nem a questão da hora azul também. Nos horários que não é permitido, não é permitido. A não ser nas avenidas Mostardeiro, Independência, onde que tu não tem onde parar e desembarcar, tu é obrigado a ficar na área azul. Mas nas paradas, daí não dá. Enfim, já estou me enrolando, já não sei se eu tenho razão, se eu não tenho razão. E como eu sempre digo, o que eu trago aqui é a minha experiência. Se a minha experiência funciona para ti, show de bola. Caso contrário, procure o caderninho das regras do jogo aí e tire as próprias conclusões. Cheguei aqui na Frei Germano para pegar a Nadine, para levar lá pro La Salle Santo Antônio. Espero que não tenha uma criança muito pequena, e não tá nem aqui me esperando, por sinal. Ai, que merda, sabe? É só no nosso, tio. Quanto tempo eu rodei aqui? Quase 4 minutos. E a pessoa vindo ela lá se arrastando, e pelo jeito é funcionário, porque não tem criança nenhuma. La Salle Santo Antônio, né? Colégio ali na Luiz de Camões, 372. Não sei se é ela mesmo. Vai vir um rapaz também, de repente é o filho da Nadine. Vamos ver, vamos esperar embarcar. Ver quem que se acusa agora. Eu não faço ideia, né? Tem uma moça e um rapaz. Como é que eu vou saber quem que é Nadine? Pode ser ela, ó, por óbvio. E é ela mesmo. E o rapazinho vai para outro lugar. Oi, bom dia, Nadine. Isso. Tudo bom, moço? Pode que não passa nem perto do heavy metal. Não sei o que acontece, sabe? Do nada, assim, hoje tá uma merda. Só pra não passar batido. Saí dali da Luiz de Camões, do La Salle. Deixou trancado na fila. A moça preguiçosa, não queria andar 30 metros de lomba pra subir. Não quis descer antes. Ai, mas tem... Ah! Eu tive que ficar na fila dos pais. Eu já fiquei todo irritado, como vocês podem perceber. E não toca porra nenhuma. E aqui, eu tô aqui no Aviador Porto agora, bairro Santana, à procura dessa sombra, exatamente essa sombra que eu tava procurando, uma sombra pra parar, pra sair dos paralelepípedos do bairro Santo Antônio. Não toca. Negar X, vamos ver o que vai acontecer. Liguei X e agora vai tocar na mesma hora, quer ver? Quer ver? Não é possível que nem X vai tocar. Ó, tocou o Comfort. Deixa eu mostrar pra vocês rapidão. Aqui, olha só. Vamos, vou perder a corrida. Ó, Comfort. É pra tirar o cara É pra tirar o cara pra louco, não é? E nas minhas costas por cima, bem em cima. 120, eu tô no 174. Só tem que fazer o retorno e pá, peguei a Raquel. E aí é pra tirar o cara pra louco, não é? É pra tirar o cara pra louco, não é? Fazia uns 4 minutos que eu tava rodando na região sem nada. Daí tu liga X, porque eu tava com o X desligado. Daí tu liga o X, toca na mesma hora, praticamente instantaneamente. Comfort. Será que é coincidência? Eu não acredito em coincidência. Eu não acredito em coincidência. Não acredito mesmo. Eu nem vi pra onde é que essa coisa. Deixa eu ver aqui no Gigo. 14 pila, 17 minutos, 5 km. Pegar na Aviador Porto, levar pra Genuíno 421. 421 é FMP, né? Faculdade do Ministério Público. Tá ok, destino ok, centro histórico, aquela coisa toda. Eu tá bem posicionado, se pá, vou mijar depois, almoçar, abastecer, sei lá, uma coisa dessas. Que eu vou estar na região. E acho que não sou eu, porque é um carro todo embandeirado, como diz a velha, né? Oi, boa tarde, Raquel? Raquel? Sou eu mesmo. Eu não duvidei. Não, é que o carro todo embandeirado, como disse uma senhora
Cheguei lá no bar, tocou de cara já no mesmo portão. Vai, fiquei de cara com o guri que eu peguei na FMP, sabe? Eu fui ver 4,80 a nota dele, se explica. Meu limite, né? Meu limite, 4,80. Nunca mais ele vai entrar no meu carro. Levei a senhora que eu embarquei lá na Vila do Aeroporto, show de bola, fomos conversando, bababá, e ela me perguntando no canal, tricotando. Delícia de viagem, sabe? E aí tô lá já na Fernando Machado, já chegando ali na FMP para pegar a borda esquerda e pá, cheguei. Tocou, espera ali mesmo para vir pro bar, para ir pro bar. Eu tá, fechou, né? E aí quando eu finalizei, só que daí vocês conhecem o Genuíno, né? Então pra quem conhece, esse trecho aí é praticamente um estacionamento privado do prédio, porque é pra dentro da borda assim, sei lá, assim, 30 metros de rua, que é difícil de passar ali, né? Mas ali é rua, é rua, é rua. O Henrique tinha razão, é rua. Só que tem um estacionamento oblíquo ali e tal, fica tudo estacionado e não tem como passar ali. Então normalmente eu, quando levo, quando busco na FMP, eu paro na Borges, na sinaleira, em cima, antes da faixa, e o pessoal já tá ali me esperando, na sua grande maioria. Às vezes eles não estão esperando, mas eles vêm da frente do prédio que fica nesse recuo aí, ou nesse pedacinho de rua que é praticamente intransitável. 99% das vezes funciona perfeitamente. Chega ali, pá, pum, chegou o embarque e vai embora. E outra, bem ali também tem uma parada de bus, que vem todos eles descendo a borda, se freando e joga por cima de ti. Então, tem que ser rápido. E normalmente funciona super bem. O Henrique tava parado na frente do prédio. Eu parei ali, larguei a senhora, e ele parado ali. E eu cheguei, e ele com o celular que é assim, ó. E eu cheguei, e ele com o celular que é assim, ó. Cara, vem até aqui, né? Não custa nada andar 15 metros, eu só pego e vou. É, até que pensei, pai, cancela ou não cancela? Cancela não, vamos fazer essa corridinha, tá boa? 15 pila agora pro bar, rapidão. Daí entrei pra embarcar ele nesse trechinho. Tu que é de Porto Alegre entendeu exatamente do que eu tô falando. Ele embarcou e na minha frente tinha um bobalhão que entrou e ficou entupido ali. Não sabia, não conseguia. Não é que ele não conseguia, ele não tinha noção do tamanho do carro dele, né? Coincidentemente ou não, era um Cronos preto. E ele ficou ali, não conseguia passar, mas era só passar, só saber o tamanho do teu carro e passar. Daí tu sai naquela alcinha que faz a volta nos açorianos pra ir embora, né? Coisa que eu não precisava ter feito se o Henrique tivesse caminhado 10 metros. Daí entrei, peguei o Henrique, daí ficou aquele cara ali, não conseguia. Eu fui ver a nota aí, no meio dessa irritação toda, eu fui ver a nota do Henrique, 4,80, quase que eu mandei descer. Eu pensei, não, Daniel, não vamos perder a razão, não precisamos criar atrito, conflito com o passageiro de graça, né? Que é um bunda mole, que é um boca aberta, que é um mongolão que não consegue andar 5 metros, mas o problema é dele, não é teu. Acho que consegui jogar pra fora, graças a Deus. Cheguei no bar, tocou no mesmo portão. A moça então foram... No total foram 2 corridas com conexão assim perfeita, né? Larguei no prédio, peguei no outro mesmo. Depois larguei no bar, peguei no mesmo portão e trouxe aqui pro prédio de Belas. E agora já tô de castigo de novo pelo jeito, né? 4 minutos falando com vocês. O aplicativo nem a merda me mandou. Então eu não vou ligar X, eu vou ali abastecer no posto... já vou aproveitar que eu tô bem pertinho. Não precisa abastecer agora, mas eu tenho que abastecer em algum momento do dia. Então já vamos resolver essa questão. Vou ali abastecer no posto Barcelona. Depois eu acho uma sombra para almoçar e tal. E nos vemos livres dessa história aí. Tudo bem, esse horário ninguém sai do shopping, né? Mas tá vazio ali, vocês estão vendo, né? Agora eu tô com o celular, não sei se vocês percebem, acho que percebe, né? Quando é modo inglês é celular, vocês estão ligados, né? Ainda mais que se tem a janelinha flutuante essa aí. Tudo bem, tá vazia a saída do shopping. Mas não existe não tocar nessa hora, não existe. Nessa região não existe. Esqueci que o celular treme demais. Deixa eu parar por aqui esse take. Tocou. Lá de Belas para a Avenida da Lazeia, vamos dar. 4 feito, abastecido.
Carreguei o aplicativo de novo. Consegui colocar uma posição mais perto. Eu acho que assim a Cleide me entrega menos, né? Não parece tanto meu gordaço. Ah, tô trancando já a fila. Enfim, 2h22, peguei a moça, levei ali no Praia de Belos, levei ali pra Zenha. Uma curtinha só pra me movimentar e somar. E agora vamos achar uma sombra pra almoçar. Esse posto não tem vaga pra estacionar. Ele é apertadinho, não tem espaço. E tô com o aplicativo ligado. Deixa eu pensar onde tem uma sombra por aqui. Essa Ganzo aqui é difícil estacionar. Talvez a outra lá abaixo. Ou aqui à esquerda na Barão do Triunfo, né? Acho que na esquerda na Barão do Triunfo, ali Gonçalves Dias, eu acho uma sombrinha. E aí vai almoçar, se não tocar, é óbvio. Até chegar ali, né? E depois vamos dar ali no meio. Eu tinha alguma coisa que eu ia falar pra vocês. Por isso que eu peguei o celular. Mas eu confesso que eu esqueci. Joey Montana. Vou achar aqui então. Pegar aqui a banana do trigo. Vocês não estão vendo porra nenhuma, né? Agora chega, já era, perdi. Esse take foi praticamente perdido. Na verdade era pra eu estar. A minha ideia, pessoal, é sempre gravar com a câmera, com a GoPro, pra mim, quando eu estiver parado, quando eu estiver rodando, mostrar a rua, né? Porque ela tem uma qualidade muito boa e tal. E pra isso também que eu investi nela. Só que agora tô fazendo tudo errado. E talvez em algum momento vai ser, quando eu estiver parado, vai ser sempre com o celular. Sempre vai ser preferência do celular. E quando estiver andando, preferência da GoPro, sempre GoPro. Eu não pretendo mais gravar em movimento com o celular, porque ele trepida demais. E eu não vou perder essa pra marca. Não é toda atrapalhada, tá indo no meio da rua, ó, com raiva. O motorista deve ter sido mal educado com ela, será? Ah, vocês não estão vendo, viu? Enfim, deixa eu encostar aqui. Ah, ele vai chegar antes que eu. Não, foi embora. Achei uma vaguinha aqui num prédiozinho novo. Tem vaga de garagem, mas é um plantão de Vênus, então não deve ter morador ainda. Espero não atrapalhar ninguém. Tocou. Vou colocar os tintos, né? Tá, mas eu sei. Bora ali então. Pegar passageiro na Getúlio Vargas e levar lá pra Avenida Marilã, 2h30 da tarde. Ali então, né? Tá gravando? Eu posso falar. Eu não vou acelerar esse take. Ele já mandou a mensagem: estou aqui. Tá com pressa, guerreiro. Tá com pressa, guerreiro. Isso aqui é Avenida Érico Veríssimo. Pai do Luiz Fernando. Agora aqui é a rua Visconde do Orival. Vamos pegar a direita aqui em direção a Getúlio Vargas. E lá na Getúlio espero que o passageiro já esteja com o braço esticado na calçada me aguardando, uma vez que já mandou a mensagem, né? Então imagino que ele já esteja aqui, de fato. Vamos lá. Olha que dia bonito, pessoal. A temperatura tá gostosa. Só tô com o ar ligado até agora, porque cada vez que eu falo com vocês eu fecho, por causa do ruído externo. E acaba que liga o ar-condicionado e depois eu esqueço de voltar, né? Não precisaria, mano. Um dia que não precisaria de ar-condicionado hoje, na boa, de boa, sabe? Vamos ver se o passageiro tá ali me aguardando. Na calçada não tem ninguém. É aqui nessa quadrinha da Getúlio, ó, bem em frente a esse prédio bonitão aqui. Ó, ah, essa senhora. É uma senhora, achei que fosse homem pelo nome. Olá, boa tarde, Etel. Tudo bom, senhora? Que preguiça, sabe? Lá vem ela se arrastando. Como se eu tivesse fazendo um favor pra ela. Oi, Larissa? Oi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tudo certo. Atendendo sugestão de um comentário de um colega aí outro dia,
disse para eu registrar no aplicativo do estagiário a Cleide, para os passageiros chegar e saber que estão sendo filmados, e por segurança, né? Questão de segurança e tal, enfim. Eu disse, beleza, show de bola, obrigado pela dica. Só que eu já tinha feito isso há muito tempo atrás, quando a Uber abriu essa questão de registrar a câmera de segurança. Só que eu registrei celular, né? Que todas as viagens seriam gravadas com celular, pra justamente o passageiro receber a mensagem que eu poderia estar gravando, apesar de nunca ter feito nenhuma gravação, a não ser teste. Algumas 2, 3 vezes eu fiz só como teste mesmo, pra testar, pra ver como é que ficava, onde salvava. Mas na prática eu nunca usei essa ferramenta do Gigo, por exemplo. O Gigo permite que eu filme todas as viagens com uma câmera oculta e tal, enfim. E tem outros aplicativos que fazem isso também, então. Daí ontem eu registrei, anteontem. Hoje é quarta, né? Não sei se foi segunda ou se foi ontem. Coloquei lá, não sei o que, gravaram minha viagem, GoPro, bababá. Olha, 17 pila pra rodoviária. Tipo, que preguiça. Vamos fazer que tá uma merda hoje. 17 pila pra 6 km. Que preguiça fazer rodoviária essa hora. Mas eu percebi o seguinte, não sei se é coincidência ou não, que desde que eu disse lá pro estagiário, estagiário, filho da puta, a partir de agora tô com a Cleide aqui, tá? Aviso meus passageiros que eu tô com a Cleide, que ela é fofoqueira. Eu percebi que, não sei se é coincidência, nem a GoPro resiste aos paralelepípedos do bairro Boa Vista, né? Paralelepípedo dos anos 30. Olha a tremedeira que ficou lá. Pelo menos aparentemente ficou uma tremedeira. Mas o que eu percebi, então, só para finalizar esse assunto, é que os passageiros estão entrando mudo e saindo calado. Quando eles veem o carro, eles pegam... Essa moça aconteceu exatamente isso. Eu trouxe aqui para uma academia aqui na 14 de julho. Ela saiu do prédio dela ali na Felipe Neri, onde eu estava antes. E daí ela pegou, olhou o carro, pegou o celular, olhou bem pro celular, entrou muda, saiu calada. Não falou nada. Ontem teve 2. Tô quase vivo. Acabou o paralelepípedo, agora eu posso rodar um pouquinho mais rápido, que a Mara tá lá me esperando pra ir pra rodoviária. Ontem tiveram 2 passageiras que entraram no carro. Não lembro em que circunstância que foi aquilo. E daí elas começaram a falar e foram diminuindo o volume. Quando eu vi, elas estavam cochichando, porque viram a GoPro, viram o celular, viram toda a parafernália que o carro tá. Enfim, melhor assim do que assado, sabe? Eu prefiro que eles fiquem tudo constrangido, sussurrando, do que falando alto, gritaria, sem me respeitar e sem respeitar o Moisés. Ou tô errado? Vai dar certinho. Chegar ali, o colega já vai sair. Nós vamos parar na frente dela. Se combinasse, não dava certo, ia dar tão certinho. Eu vou abrir o porta-malas, só precisa de ajuda ali? Não, eu coloco ali. Tá, vou abrir o porta-malas. Ela veio buscar a mãe, pediu pra voltar. Boa tarde, senhora, tudo bem? Boa tarde. Como é que foi de viagem? Longa? A senhora vem da onde? Pode cair com a Gabriela do lado. Oi? São Gabriel. São Gabriel, Lá na fronteira. lá na fronteira. Vamos embora pra casa então, né? Deu bem certinho. Deu certinho, olha, se combinasse. Eu me lembrei lá, eu disse, mas se ela vai vir, vai pegar, eu vou lá pra frente. Sim, deu bem certinho. Se desse, combinasse, não dava certo. E eu te liguei do A velha queria ir pro centro bater perna, ficou chateada. Minha filha, eu queria tanto ir pro centro bater perna.
Enfim, sacaram o que aconteceu? Peguei a dona Mara aqui, que tava indo buscar a mãe na rodoviária. A mãe chegou antes do previsto. Ligou pra ela enquanto a gente estava em viagem. Ela perguntou: eu posso voltar contigo? Assim, ó, as condições são essas. Pá. Tem que chegar lá, tem que ter vaga pra parar, não posso trancar a fila. E ela tem que estar paradinha nos esperando na frente da faixa de segurança. Deu tudo certo, perfeito. Perfeito. Cheguei ali, tava tudo liberado. Cheguei, a véia embarcou e seguimos viagem. No fim, bate e volta. A viagem que era ter durado para ter rendido 17 virou 33. E ela, ao invés de pagar 26, pagou 51. Eu sei porque eu que fiz a alteração, eu que fiz a inclusão na parada no celular dela, que eu não sabia. E apareceu ali. Ela ia pagar 26,99 para ir e acabou pagando 50,99 no total. E eu fiquei com 33. 18 pilas em R$51, 9,93. Pegar na Petuca e levar pra Nilo. Vou fazer essa conta aqui só um pouquinho. Vicente que espere. 9. Aqui, ó. 19. Não, né? Como é que é mesmo que eu falei? 50,99 menos 33,45. 17,54 que foi que a Uber ficou. Dividido por 50,99. 35% estagiário ficou dessa vez, hein? Eu também quero um emprego desse, sabe? Que o cara ganha 35% de comissão. Eu acho que vou deixar de ser motorista de aplicativo e vou virar estagiário. O que vocês acham? E agora, José, 7h12 da noite, tarde, noite, quase anoitecendo em Porto Alegre. Que viagem cansativa. Fiz um caminho de rato para fugir da terceira perimetral. E sempre na dúvida, será que faço isso que o Waze está mandando? Ele mandou por dentro da Cruzeiro, mas para chegar na Cruzeiro eu passei por dentro da Degolada, para depois pegar Icaraí e chegar aqui na Rondon. Daí quando eu tô aqui parado na rótula da Icaraí com a Diário de Notícias, deu na rádio sobre o trânsito: evite Aparício Borges, Teresópolis e Nonoai. Eu, check! Foi justamente o caminho que eu evitei. Olha que lua maravilhosa, que pena que o celular não mostra. Que lua maravilhosa. Enfim, agora direcionei para a Cidade Baixa para voltar o quanto antes, não me perder aqui na Zona Sul. E é isso, vou tentar chegar ali no posto da Copacabana ali com a Venceslau. Se não tocar até ali, vou parar para mijar. Caso contrário, se tocar eu faço, tá tudo certo. Mas vou parar por ali, que eu acho que ali é mais movimentado que aqui dentro do bairro. Tô na Vila Assunção. Ali tem comércio e tal, enfim. Perto do shopping também, de alguma maneira. Vai que tem algum refúgio no shopping pra... Tá, não posso continuar no paralelepípedo no celular, não tem condição. Não vai ser acelerado, só vou gravar a frente pra mostrar pra vocês. E agora tá gravando aonde? No GoPro. Eu tô com os dois ligados, pessoal, vocês não estão entendendo. Eu tava com o celular e com o GoPro ligado ao mesmo tempo. Desliguei o celular agora vamos só de GoPro. Tem que apagar esse último take aí. Amador, quem nunca? Vou ali ver só pra ver como é que tá a entrada de Iguatemi, até chegar na Sueli e ver se tá passação de raiva ou não. Final de semana aqui na lateral, aqui na João Vale, bem no acesso da entrada 2, que é onde o pessoal entra pra ir pro Renner, né? Tinha uma obra gigantesca ali, trancando todo mundo no sábado. Tava uma fila extraordinária justamente num sábado de Black Friday. Aí tá aí a obra ainda, eles não finalizaram, pelo jeito. Mas hoje não tem tranqueira. Mas no sábado passado isso aqui tava terrível. Mas sábado é dia de um movimento extraordinário no Iguatemi mesmo, né? Tá vazio, ó. Tá vazio e tal. Daí aqui eles vão dizer: mas Daniel, não sei por que tu fala do Iguatemi.
Eu sempre vou lá e saio de boas. Então vem. Vem sempre e sai de boas. Eu deixo pra ti as minhas corridas. Eu tenho muito mais motivo pra ter ranço do Iguatemi do que pra achar que tá tudo certo. Agora tá tudo certo, vocês podem ver, ó. Tem ninguém aqui, tá vazio, graças a Deus, né? Mas isso é raridade. É raro, mas acontece. Pegar a Sueli então aqui no acesso do Renner, deve estar pronta, nervosa já, para levar ali para Ponce de Leão nos prédios, provavelmente do TNN. TNN não, TNV, né? O Terra Nova Vista Alegre, eu acho que é ali. Ó, o PIN dela tá dentro do Renner. E ela me mandando mensagem. Deixa eu mandar, eu cheguei aqui que pelo jeito ela não tá ali. Aquela senhora ali, ó, camiseta da Adidas e tal. Eu não posso parar na faixa, senhora. Tem que desenhar pra ela que eu não posso parar na faixa. Oi, é Sueli? Isso. Boa tarde, senhora, tudo bem? Tudo bem. Ali na Ponce de Leão? Isso. Bora lá. Eu te perder tanto, é tanto. 4 anos. Se a menos você soubesse, te quero tanto. Deixa eu mostrar pra vocês quem que eu tô indo buscar aqui, ó. E por que essa música. Consegue ver, não? Olha aí, ó. Uma inovação agora, mostrar o celular através da GoPro em movimento, ó. A Stephanie, não sei se conseguiram, ficou claro aí. E daí pra ela essa música, ó. Se ao menos você soubesse, te quero tanto. 4 anos. Ô Samuel, por favor, não bloqueie esse meu vídeo. Eu preciso dessas doletas aqui pra ficar rico. 4h33 da tarde, vamos voltar ali no Terra Nova Vista Alegre, pegar a Stephanie e levá-la lá para bairro Navegantes. Onde para? Aqui. A coisa mais querida da Stephanie, eu acho que é americana. Eu acho que é americana, norte-americana, estadunidense, né? É assim que chamam quem mora lá, nasce lá, é, né? E eu trouxe ela aqui para uma quadra de esportes, essa aqui da futebol, Soccer City aqui no Maitá, no Navegante, sei lá, Lauro Miller, isso que eu queria dizer. E ela entrou, fica quietinha e tal, me cumprimentou, não percebi que ela era falante de inglês. E daí ela perguntou alguma coisa sobre o canal, perguntou se este canal é não sei o que, sobre experiências de motoristas de aplicativos. Eu disse, oh, exatamente. Não precisei nem desenhar, nem explicar pra ti, né, moço? É a coisa mais querida. Ah, que legal, meus parabéns, não sei o que, bababá, tentando falar o melhor português possível, esforçando, tu via que ela estava se esforçando pra falar um português bem pronunciado, pelo menos conjugado, né? E daí daí ficou quieto, muda. Peguei, acertou, aumentei meu somzinho, tô escutando Skank hoje ao vivo, um álbum que eu tive CD, por sinal, quando lançou. Que álbum é esse? Já digo pra vocês aqui, ó. Escutei essa música na 102 mais cedo, disse, vou escutar esse álbum de tarde. Ao vivo, Skank ao vivo Ouro Preto. Eles lançaram 2 de dezembro de 2001, acabou de fazer 24 anos, tô ficando velho, hein? Puta que pariu, tio. Eu comprei esse CD, eu lembro que fui pra praia naquele verão. Fui pra Floripa, no Chevette, eu acho. 2001, Felipe nasceu em 2001, comprei o carro em agosto, o Chevette no caso. E primeiro verão, nós fomos, eu, ele e a mãe dele, lá para a armação do Pântano do Sul, ficamos numa pousadinha lá no térreo. Porque é o que eu podia pagar na época. No térreo não, era tipo, não tinha janela. Era uma pousadinha e o quarto não tinha janela. Era o mais barato que dava. Mas na beira, não era na beira da praia, mas era uma quadrinha, 2 quadrinhas da praia da armação do Pântano do Sul, pra quem não conhece. É um dos lugares mais bonitos que eu conheço no Brasil. Aquela região é sensacional, Praia da Lagoinha do Leste, Praia do Matadeiro, a própria praia do Pântano do Sul, Armação, Morro das Pedras. Que região sensacional! E foi muito bom, nos divertimos pra caramba. O Felipe tinha 1 ano de idade, o Rafa era uma estrelinha ainda, e fomos de Chevette escutando Skank, entre outras. Nat Roots escutava naquela época, ainda eram nativos. Não, Shima Roots. Sei lá.
Tribo de Já, também eu escutava muito no Chevette. Enfim, por que eu tava falando tudo isso? Assim do nada, misturei todos os assuntos, Stephanie, bababá, Skank, tá, aumentei meu som quando vinha vindo pela Sertório e tal. Daí quando eu cheguei aqui na Lauro Miller, ela disse assim, ó, é no lado esquerdo. Eu sabia que era no lado esquerdo, mas tudo bem, né? No lado esquerdo, mas não pode entrar. Eu fiquei pensando, não pode sim, eu já entrei. Mas ok. Ela assim, opa, sorry, não precisa entrar. Eu, tá bom, moça, tá tudo certo. Eu só vou manobrar e te deixar na calçada bonitinha, tá? E bom jogo pra ti e tal. E ela deu risada. Coisa mais querida, uma moça que tem os seus 20 e poucos anos, não poderia ter desenvolvido mais a conversa com ela, saber o que ela tá fazendo em Porto Alegre, né? Da onde ela vem. Mas foi suficiente, foi muito legal, foi o suficiente. E bora ligar X, né? Porque pelo jeito não vai tocar essa porra desse Comfort. Hoje tá assim, sabe? Ah, olha, passação de raiva. Desligar X ficar de castigo. Desligar X ficar de castigo. 10 pila para Eudoro Berlink. Agora tu veio, merda. Vamos dar-lhe. De X. Mais uma vez de castigo, inacreditável. Tô aqui no trem de Nova Carlos Gomes, Tarso Dutra 37 para General Rondon. Ah, vamos fazer, foda-se. É um destino que eu não faço esse horário, mas não tá tocando, tá uma merda. 37 pila para General Rondon lá na Tristeza. Lá na beira do rio, número 30, bem na beira do rio. E o Rodrigo tá descendo. Deve estar lá no 18º andar do prédio. Tocou, eu tava aqui, né? Eu tava no mesmo lugar. Agora são 6h26. Eu vim com o rapaz lá da... Ah, que preguiça. Dona Teodora. Peguei toda a Dom Pedro e Carlos Gomes e Tarso Dutra na tranqueira. E daí eu cheguei aqui. A viagem era pedido de Luana pra Thiago, acho que é isso. Quando encerrei a corrida, ele não queria descer. Não, ela tá descendo. Tem parada, se não tem, desculpa, mas não tem. Tem sim, se não tem. Ela chegou, a moça que pediu o carro pro Thiago, que foi o rapaz que eu trouxe. Ai, moça, não sei o que, tu encerrou? Sim, eu encerrei, cheguei. Não, mas tem parada? Não, mas não tem, não tinha parada. Senão eu não posso encerrar, falei pra ela. Mas como eu coloquei, faltou confirmar. Ainda bem que chegou o Rodrigo. É Rodrigo? Isso. Tudo bem? Desculpa. Na real que tá uma merda o dia de hoje. Uma merda. E daí que quando o dia tá uma merda,
o cara acaba fazendo coisas que não faria naturalmente, né? Principalmente num dia que é bom. Por exemplo, ir na rodoviária. Deu tudo certo na minha viagem, mas eu não recomendo e não gosto de fazer, não procuro fazer e evito sempre que possível. E agora vão ali no Guatemi. Buscar no Guatemi, né? Vou porque tá uma merda, porque eu passei agora há pouco ali por fora e tava vazio, de fato deve estar. Mas eu não gosto do Guatemi, tenho ranço, uma questão pessoal minha, né? Enfim, eu acho que é um shopping que é muito demorado pra tu entrar e pra tu sair dele. Podem pegar a Sueli aqui na saída do Renner. Eu parei aqui no posto. A última viagem eu trouxe o rapaz aqui no Viva. Eu tava lá na Boa Vista, ali peguei na Petuco, trouxe no Viva e agora vim aqui mijar. Ia comprar um cigarro, nem deu tempo de comprar um cigarro, porque quando eu tava com a mão no carinho, tocou aqui a Sueli. E já mandou mensagem: estou na saída da Renner. Eu disse, beleza, tô indo. Tem só finalizar meu xixi. Tô indo ali já. Enfim, 4h08 da tarde. Tá uma merda hoje. Na real tá uma merda. Ué? Achei que tinha acabado minha luz. Agora sim anoiteceu em Porto Alegre, né? 8h04 da noite. 2 corridas depois, tô aqui na Vila do CREA, zona norte da cidade. Tava indo mijar lá no posto. Ele tocou uma corrida pra... Cheguei a parar pra mijar, inclusive. Pra Caldas Júnior, no centro. E daí no centro tocou uma corrida pra cá, a 7 de setembro, pra vir aqui pra Ari Barroso, na Vila do CREA, zona norte da cidade, bairro Sarandi. Detalhe, o rapaz que eu trouxe nesse portão que tá aberto aí, não sei se estão vendo, não é que não vejo mesmo. Ele vinha ali, a Compass. Eu achei que ele tinha tido algum problema, porque ele tava distraído, mexendo no celular dele e tal. Daí eu vinha chegando devagarinho, procurando a casa, e ele disse, ali onde tá a Compass. Daí só que tinha um Argo estacionado do outro lado. E eu fiquei procurando esse Compass, perguntei pra ele de novo. Não. Ele disse, ué, cadê a Compass? Era pra estar aí. Eu disse, tá bom, é aqui então, isso. Tava dentro do pátio. Eu achei que tinha dado algum problema com a Compass. Mas enfim, e agora o que eu faço? E agora, José? Estamos aqui acompanhando o jogo do Internacional. Deixa eu dar meu depoimento rapidamente, tá? Deixar bem claro para todos aqui. Eu, como gremista, não tem como dizer que eu não tô secando o Internacional para que ele caia pra Série B do Brasileiro. Não tem como dizer que não. Impossível. But é mas, pra quem não fala inglês assim como eu. Mas, porém, todavia. But eu, como gaúcho, eu não gostaria, sinceramente falando, eu, Daniel, CPF Daniel, independente de ser gremista ou não, eu não gostaria que o Colorado caísse. Eu acho que enfraquece a economia da região, né? Mas é só minha opinião, vou acompanhar e sem torcer, só vou ver de longe. Hoje que ganha o São Paulo, o Grêmio já abriu mão ontem da possibilidade de ficar em oitavo colocado, né? E eu gostaria só de ver um cagaço, isso sim, um sustinho, um cagaço, chegar na última rodada precisando vencer o Bragantino, lotar o estádio, 60 mil pessoas no Beira-Rio, não, 60 não cabe, 40 mil pessoas no Beira-Rio, esse é bom, né? O cagaço eu quero. Nossa senhora, cara, se ela toca em mim, eu me desmancho. Caminhonete, vocês viram a velocidade que ela passou? Impressionante, pra que isso, né? Deve estar com pressa. Enfim, deixa eu ligar a X e sair daqui, porque pelo jeito não vai tocar nem pra mandar merda aqui. Feito então. E não é que deu uma perninha boa, é porque é dezembro, né, pessoal? Não tenho que argumentar. Onde eu tava lá no Sarandi, a última vez que a gente falou, né? Demorou um pouquinho, caí na Cidade Baixa. Depois de 2 corridas eu fechei aquela meta que eu falei pra vocês de fazer 25 corridas pra pegar 100 pilas. Era umas 9 horas,
9h30, eu acho, não tenho certeza. E eu pensei, tá, e agora já era, né? Com 100 pila estourei a meta, mas nada demais. Só que daí veio uma dinâmica, e daí veio um turbo, e daí veio uma corrida, e depois veio uma outra corrida, e quando eu vi eu tava dando show lá na Cidade Baixa, lá nos puff, como eu gosto de trabalhar. E foi bom, foi gostoso. E até que tocou uma corridinha aqui pra Pereira Neto, e eu tô finalizando por aqui esse dia, que foi, vamos combinar, 80%, 90% dele foi bem meia boca. Essa última hora que foi boa, nada demais. Mas a meta está batida, isso é mais importante. Como eu gosto de falar, o que fica no registro, na história, são os números, né? Os 3 pontos. Então foi mais um dia de 3 pontos, graças a Deus. E agora vamos descansar. Os Colorado, bom, tu já sabe disso quando tu já vendo esse vídeo, né? Se tu te interessa pelo futebol, é claro. Fizeram mais uma fiasqueira, perderam de 3-0 pro São Paulo. Agora eles dependem de uma combinação que nem é tão improvável que aconteça, né? O mais difícil é eles ganharem, acharem força para ganhar do forte Red Bull Bragantino no Beira-Rio domingo. Tem que fazer um trabalho muito forte de motivação para esses caras, para esses guri aí, que é impressionante a decadência que foi esse time esse ano. Começaram o ano como um dos favoritos, por alguns, na verdade, pro Campeonato Brasileiro. Fizeram uma campanha até razoável na Libertadores, caíram pro Flamengo, né? Acho que não lembro se foi nas quartas, nas oitavas, mas enfim. E chegou no final do ano desse jeito. Essa última perna aí de campeonato, eu acho que talvez eles só são melhores que o Sport. Esse sim tá perdido no campeonato, literalmente. Não tenho certeza, mas eu acho que é a pior campanha de um time na Série A em toda a história dos pontos corridos. Eu acho que é do Sport. Se tu souber dessa informação e quiser colocar aqui, fica à vontade. Se foi de fato o Sport, ou se teve alguém que fez menos pontos que ele nesse campeonato aí dos brasileiros dos pontos corridos. Mas eu não sei porque eu tô falando sobre futebol. Eu já falei um dia lá atrás, eu prometi que nunca mais falaria, a não ser que envolvesse demanda, trabalho, serviço, aquela coisa toda, né? E isso que eu tô falando agora não tem nada de demanda e muito menos de serviço. É só pra finalizar o vídeo de hoje, então. Hashtag tem que começar a me organizar mais pra isso, sabe? Se tu chegou até o final desse vídeo, coloca aí hashtag eu acredito. Vou dar uma força pros colorados aí, faz de conta que eu acredito. Os gremistas não me xinguem. Se quiser colocar hashtag Série B, Inter Série B, qualquer coisa parecida, tá tudo certo, tá valendo também. Porque o bom mesmo do futebol é a corneta, né? É isso aí que resta pra nós torcedores. Não tem mais que corneta. A gente nunca vai ver 1 centavo do prêmio que eles ganham. A gente nunca vai entrar em campo pra disputar uma Libertadores ou qualquer coisa que vale. Então pro torcedor o que vale mesmo é a corneta. Então se tu for colorado, coloca a hashtag eu acredito. Se tu acreditar, é óbvio, né? E se tu for gremista, hashtag Inter vai jogar a Série B. Ou só Série B, acha mais rápido, né? Série B. E tá tudo certo. É só pra engajar, é só pra eu ter certeza que chegou até o final desse vídeo. Então, muito obrigado aos meus amigos que chegaram até o final. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não foram, faça imediatamente. E só pra lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.